estamos aqui com mais um episódio do Talk Taças. Antes da gente se apresentar, vou falar para vocês nos seguirem no @TalkTacas, no YouTube e também no Spotify. Eu sou Ju Haddad, sommelier pela ABS de São Paulo. No Instagram. Ela falou errado. Mas eu falei errado? Você falou no YouTube. No YouTube você se inscreve no canal, Sim. tá? Mas é no Instagram e também no TikTok. Então, mas @... Ai, o TikTok. Esqueci do TikTok. Ela sempre esquece, porque ela eu não esqueço é uma pessoa porque eu sou uma pessoa esquecida. velha. Eu não sou Mas vamos lá. jovem. Eu sou a Carol Mello, influenciadora digital especialista em vinhos. E hoje nós temos um convidado de peso. Não é pelo peso dele, é pelo peso... Da pessoa. Da caneta dele. Caneta. Que caneta? Eu vou apresentá-lo e aí depois eu falo o nome. Degustador e crítico de vinhos, é um apaixonado pelo assunto desde 98, quando a sua vida ainda era o direito. A quantidade de advogado que larga, por que será, né? Editor de vinhos da revista Adeg, por isso que a gente tá com essas... A gente vai falar disso, desde 2011. Sócio e editor dos guias Adega Brasil, Adega Portugal e Adega Espanha, curador do Clube Adega de Vinhos, membro da equipe do Guia Descorteados desde 2011, juiz de diversos concursos, entre eles Decanter World Wine Awards, desde 2019. Consultor brasileiro para a 8ª edição do World Atlas of Wine. E essa eu fiquei super encantada, porque é um livro que a gente adora. Eu tenho, inclusive. Estamos aqui com Eduardo Milan! Aê! Edu, super obrigada. Quero deixar muito claro que todos os eventos que eu fui com ele, eu nunca tinha ouvido a voz dele. Ele não fala, ele é uma pessoa calada. É que o Edu, ele é discreto, né? O Edu é bem discreto. Peraí. Porque ele vai ter que falar hoje, viu, Agora, gente? vamos falar? Uma pessoa que tem um conhecimento desse, é um degustador desse nível, ele nem precisa falar. Tá bom. E assim, quem lê sobre as matérias dele, os guias dele, sabe que o cara realmente não precisa falar, porque na caneta o cara é muito bom. É isso. Então, mas hoje você vai falar, tá? bom. Não precisa, mas hoje vai. Juliana e Carol, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Agradeço as palavras, fico até um pouquinho tímido, mas metade é verdade, metade é mentira. Vamos lá, tá tudo bem. Vinho, vocês sabem melhor que eu que é um caminho sem fim e é infinito. Quanto mais você aprende, mais você descobre que você não sabe nada. Inclusive, eu vou até mostrar o rótulo que nós vamos beber hoje, ó. É um Guatambu Natur e... Um dos assuntos que a gente vai falar aqui é sobre o Guia Descorteados. Ele ganhou quanto, Ju? Tá aqui na Ele medalhinha. ganhou... Deixa eu fazer um parênteses. 91 pontos pelo Guia Descorteados. Só para fazer um parênteses, isso aqui, talvez eles colocam as medalhas, já vem da empresa, né? Então, esse vinho eu degustei e o Patrício, degustei pelo do Guia Adega, o ano passado. Talvez o novo tenha uma outra pontuação melhor. Esse vinho é super constante. Eu gosto muito do trabalho deles. Vamos fazer um brinde? Aí Nossa, gente, olha isso. Vocês acertaram. Meu vinho favorito espumante. Já tô respondendo a pergunta que você talvez vá fazer. Que a gente vai fazer. Ai, que delícia. Não vale responder antes. Vai responder de novo, porque a gente aqui... Não, mas eu sou tomador de espumante, de vinho branco e de vinho rosé. Somos então. Nossa, bastante gente que a gente recebe dos brancos, né, Ju? Eu tomo muito espumante, muito, sem nenhum preconceito. Edu, vamos lá então. Vamos lá. Como é que você começou e você chegou a advogar? Você ainda advoga? Então, eu me formei na PUC em 99. Aí, tá vendo? Tudo errado já, tudo errado. Vamos começar de novo, gente? Você é filha da PUC também? Eu sou mackenzista. Tudo bem. Então, eu me formei em 99, eu trabalhei muito como estagiário, eu trabalhei em grandes escritórios, com muitos amigos meus até hoje. Depois eu trabalhei mais uns 2, 3 anos e eu fui morar nos Estados Unidos. Depois que eu voltei, eu continuei trabalhando. Meu pai faleceu em 98, quando eu estava na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, não fui fazer um sabático, eu fui estudar meditação, eu fui fazer um período em Santa Bárbara, no Oregon, no sul do Oregon. Fui morar no delícia. sul. Santa Bárbara eu morei quando eu estava na faculdade. E quando eu trabalhava no escritório chamado La Casa Martins, ali na Padre João Manuel, na época, em cima do consulado americano, do lado do Santa Luzia. E eu já tomava uísque com os amigos de faculdade, advogado. E daí, no Santa Luzia, eu comecei a ir lá. Eu já tomava vinho muito na casa do meu avô, assim, experimentar. E comecei a ir lá e comprar um vinho para provar. Vamos conhecer um Sauternes, vamos conhecer
um Bordeaux. E o Santa Luzia tem muito dessas coisas. E em 98, 99, tinha muito menos importador. E era uma coisa com amigo. Sentava com amigo e tomava. Daí eu comecei a namorar com a minha esposa, que é a minha esposa hoje, também em 98. Daí também era o motivo de final de semana, vamos provar um vinho. Mas era uma coisa super irresponsável. Daí durante um tempo eu parei de beber. Quando eu morava nos Estados Unidos. Por quê? Pô, bem nos Estados Unidos, que tem um monte de Não, vinho é porque eu fui legal. fazer outras coisas da minha vida e foi um período ótimo que eu tive. E daí, quando eu vou, resumindo bem, quando eu voltei pro Brasil, pra ficar com porque a minha mulher não queria ir pra lá, daí eu voltei por causa dela, a gente vive juntos, já vai fazer 25 anos esse ano. E daí, a gente foi morar em Boituva, que a gente tinha um cliente, um cliente grande que compensava a gente morar em Boituva. E daí lá em Boituva tinha um tio meu que morava lá no mesmo condomínio que a gente, que é casado com a minha tia, e ele tomava muito vinho, ele trabalhava numa empresa francesa, e daí eu voltei com esse negócio daí obsessivamente. Daí eu comecei a estudar mesmo, sério e tudo, entendeu? E como foi essa transição de um bebedor, né, um enófilo, a, putz, vou trabalhar com vinho, vou parar Nunca pensei nisso, foi uma coisa que aconteceu. Porque assim, eu sou meio obsessivo com as coisas que eu vou fazer. Então quando eu comecei a estudar vinho em 2003, 2004 para valer, eu já fiz um curso na SBAV, depois acho que em 2006, 2007. O Manuel Luz foi meu professor, inclusive, foi um curso de 6 meses. E daí o Wine Spirit estava começando aqui no Brasil com o Eugênio Echeverria. E daí eu fiz os 3 juntos, o 1, 2 e o 3 seguidos, em 2009. E antes de trabalhar com qualquer coisa. Porque eu tenho um amigo, e eu comecei na revista por acaso, porque eu fui fazer esse curso, mas eu já era amigo do Fábio Miolo, por coincidências da vida. Um outro amigo apresentou a gente acabou ficando amigo. E eu fiz o Wine Spirits porque o Fábio tinha feito na turma de 2008, e ele me falou, faça tal. Daí o Christian precisava de gente para degustar na revista, e conversou com ele, daí ele falou assim, tem um amigo meu. Daí o Christian, na verdade, o Arnaldo Griso me ligou em março de 2010, perguntando se eu queria participar de uma degustação. E aqui estou eu. Olha! E aí hoje. começou aos poucos, então. Foi, vem fazer uma degustação, então era uma coisa pontual. Mas não quer escrever um artigo? foi assim, foi desse jeito. Aí daí foi indo, e daí o Christian tudo que o Christian perguntava pra mim se eu queria, eu falava que sim. Daí fui fazendo, entendeu? E essa foi a linha para você começar a escrever também? Sim, exatamente. Eu comprava muito vinho na minha casa, como advogado. Nessa época eu comprava bastante vinho. Então eu tinha estudado no Wine Spirit, já tinha passado. Mas é óbvio que a bagagem que você tem focando só nisso é uma outra coisa. E daí, em 2011, eu já comecei a ser editor, um dos editores de vinhos, que na época tinha 3. E comecei a fazer algumas coisas. Daí o Patrício me convidou para degustar com ele. Eu fui só para degustar a Argentina. Eu passei o período todo com ele na Argentina em 2011. Isso. E daí, em 2011 também, o Christian teve a ideia de começar a fazer esse guia. Na época, tinha uma outra editora de vinhos que era responsável pelos vinhos brasileiros só. Que chamava Silvia Marcela Rosa. Não sei se vocês já ouviram falar. Trabalha com a Góes. Ela é bem das antigas, é uma pessoa muito competente, tudo. E ela foi uma das grandes responsáveis para colocar, assim, mostrar a importância do vinho brasileiro. E ela tem uma contribuição muito grande no Rio Grande do Sul. Ela recebeu o prêmio e tudo. E ela é muito conhecida lá, muito respeitada. Então eu ajudei ela a fazer o primeiro guia. Só que daí ela saiu depois de 2 anos. Então o primeiro, o segundo e o terceiro guia, se não me engano, eu fiz com ela e eu continuei. Então esse guia, esse ano a gente vai começar em setembro, a 13ª edição. Eu tô fazendo desde então. E daí esses aqui nasceram na pandemia. E a revista eu tô desde a edição 53. E a gente tá na edição 210. Olha, que legal. Já tô há 13 mas anos, me fez fala uma março, 13 coisa. anos. É bastante tempo. Pra quem não sabe, o Patrício é o criador do Descorchados, tá? Que esse ano faz 25 anos. Que esse ano faz 25 anos e logo mais, eu não sei quando vai ao ar esse episódio, deve ser um pouquinho depois do Descorchados, mas o Descorchados será em dia 11 de abril aqui em São Paulo. E tem também no Rio de Janeiro, né? Isso, dia 13. Dia 13 no Rio de Janeiro. O Descorchados, já que a gente está falando dele, ele surgiu, a gente não tinha Brasil no Descorchados, isso? O Descorchados surgiu como livro, um guia do Chile, em 98. Ele era só Chile? Porque o Patrício é chileno, entendeu? Sim, o Patrício é chileno. E o Patrício é um jornalista mesmo, ele escrevia no Mercúrio, e ele escrevia sobre música. Entendeu? E depois ele foi, se não me engano, a biografia dele, eu não sei direito, mas eu sei que ele foi estudar em Bordeaux, depois ele morou nos Estados Unidos. Porque ele foi crítico também da Wine Spirits, aquela revista inglesa há muito tempo. E também foi da Decanter.
Ele foi o chair de Argentina durante uns 5 anos, eu acho. Então começou com o Chile e depois estendeu para outros países. Começou com a Argentina. A diferença é que no começo ele pedia, por exemplo, até 2010, quem degustava o Descorchados Argentina era o Fabrício Portelli, que é um jornalista. Sim. Em 2011 ele decide começar a degustar tudo e todas as notas serem dele. Até entendeu? pra ter um padrão, né? Foi mais ou menos isso. Daí, desde lá, a Argentina só cresceu. Daí, ele incorporou o Uruguai, se não me engano, em 2012 ou 2013. Não me lembro bem. Eu estava junto com ele nessa época. O Brasil voltou a ser feito em 2014, pro Guia 2014. Não, 2015. É muitos anos. Não tem e depois, problema. esse ano vai lançar Bolívia e Peru. Olha, legal. que interessante. Ano que passado, Cuba- inclusive, eles também estavam na Descorchados. Exato. E daí ele começou fazendo isso e vai. Então ele degusta tudo, ele vem, degusta. Nas degustações do Brasil eu participo com ele sempre. E hoje em dia, na Argentina, no Chile, no Uruguai, eu participo de um pequeno pedaço da final, porque só para explicar, o guia do Patrício é feito em 2 etapas. As pessoas falam que não tem degustação às cegas, eu adoro uma intriga, mas na verdade é um trabalho muito consciencioso, porque ele degusta com os produtores, geralmente ele tá cara a cara degustando, mas a segunda etapa, que não é pequena, é grande, ele degusta tudo às cegas, os melhores vinhos por variedade, por categoria, e geralmente ele chama para a parte final, para decidir o melhor do ano, tem sempre enólogo junto. Ele Olha, degusta que com legal. enólogos, com algum produtor do Chile. No Chile, às vezes vem um produtor da Argentina, a gente degusta junto e daí... E a segunda etapa é às cegas. Sempre às cegas. Legal. E dentro dessa segunda etapa tem várias etapas, porque uma etapa ele faz com as pessoas, mas eu fico degustando com ele às vezes 2, 3 dias, às cegas, os vinhos. Sim. Nossa. Tá? Né? E eu, com a expertise que eu peguei no Descorchados, a gente fez isso aqui também a mesma coisa. Eu fui mudando o jeito do guia, né? Então a gente também faz isso. A gente degusta, a gente não faz a entrevista, mas a gente degusta os vinhos. Depois a segunda etapa é toda às cegas. Legal. E você tem uma equipe junto? Eu degusto, hoje em dia eu degusto com o André. Tá. Tá? E o Christian participa da final. Legal. Tá bom? Muito Legal. legal. Quando a gente vê na revista... O André Mendes Batista, acho que vocês conhecem. Sim. Então. Quando a gente vê na revista, ou vê assim mesmo, AD é a mesma, então Exatamente. é a mesma pontuação. Sim. A pontuação nossa é padrão. O que diferencia não é uma média. A nota que sai é a nota de quem tem a inicial eu vi. embaixo. Sim. Até tem, né? Degustado, tem uma inicial, né? M, sou eu, né? Entendeu? Esse é do clube, no caso. Aqui, né? ó. EM, Eduardo Miller, sim. aqui... É que Não tem tem muito- nenhum de outra pessoa, viu? Você está Você trabalhando gosta muito. bastante. Você está trabalhando minha vida- Depois a gente coloca essa foto aqui, ó, para vocês conseguirem entender o que a gente está falando. Para quem ainda não assina a revista, ou já assina, ou não conhece. E quem não assina a revista ainda, porque quer ter um glimpse, né? E entender o que a gente faz, a gente tem um site super visitado. Que a gente Muito legal. faz pouco marketing, mas é o site de língua portuguesa do Brasil de vinho mais visitado e mais acessado. E dentro dele tem... Dentro dele, não sei se vocês já chegaram a olhar, a gente publica vinhos todos os dias lá. Sim. Ah, não, eu sempre vou consultar. Eu sempre vou consultar Eu também. uso de consulta. Muito melhor que o Vivino, viu, galerinha? Porque, vamos lá. Vivino não dá. Tem as gente- resenhas completas, tudo. Não, Sim. uma coisa é o Vivino. Eu não tô falando mal, tá? Tem até um videozinho lá no Eu tô. Insta falando isso. Mas aquilo ali é uma média de pessoas que estão avaliando pelo gosto pessoal. Não tem nada a ver com critérios técnicos. Porque eu tenho certeza que muita coisa que você prova, você fala, não, isso aqui é um 94. Eu sei que vocês têm um critério quantitativo, né? Vai somando e tal, então deu. É que hoje em dia já faz aqui, né? Mas sim, Já. sim. Então é um 94. O Eduardo levaria pra casa pra tomar com a esposa? Não. Isso é legal você É o tocar gosto. nesse assunto. Exatamente, porque as pessoas acham assim, mas é impossível, é muito subjetivo, não dá, você vai colocar o seu gosto sempre. Eu entendo, um pouquinho sempre vai ter, mas eu acho que quanto mais você degusta e você faz isso muito focado e com treino, e você vai se distanciando cada vez mais. Entendeu? Exatamente. E daí você consegue, por exemplo, você sai daquele negócio do gosto ou não gosto. Eu vou falar de uma variedade, mas não é porque eu tenho preconceito quanto a ela, mas todo mundo fala muito. Carmener, por exemplo. Sim. Entendeu? E as pessoas falam, tem a turma, e mesmo o Malbec, tem muita gente que chama de bom Beck, eu não tenho nada contra. Mas acontece se a pessoa tá lá tomadora na casa dela, e mesmo que ela conheça muito, não tem nenhum problema. Agora, se eu entro com esse preconceito para degustar vinhos, como é que eu vou fazer para oferecer? Porque tem uma pessoa que, para ele, aquele vinho que ele vai tomar é a coisa mais especial da vida. E às vezes ele toma Carmener todo final de semana.
Entendeu? Você Então, não, Exato, porque são coisas diferentes. acontece que dentro do nível de Carmener, frutado ou bombado, ou menos fruta, ou mais vertical, o que for, existe um vinho excepcional, como um primitivo também. O primitivo tem um teor de açúcar mais acentuado, depende do estilo, com mais madeira, mas dentro desse estilo, madeira, com mais dulçor, mais madurez, existe um vinho que pode ser indicado. Inclusive, eu falei sobre o primitivo aqui. E é isso que as pessoas... quem do outro lado não compreende muito, entendeu? Não acha, quando vê assim, fala, ele gostou desse vinho. Não é isso, né? Mas acontece que tem um estilo degustador. Tem algum vinho que você acaba... Mas acontece que é muito mais uma tendência. Quando você começa a degustar, você começa a perceber tendências antes, ou você começa a ver. E às vezes as pessoas não entendem. Mas como é que esse cara tá falando isso se ele não faz vinho? Mas a gente prova muito, eu converso muito com o enólogo há muito tempo. Não é só isso. Porque é um trabalho completo também, né? Por exemplo, a gente faz a degustação, eu tô fazendo ABS agora, mas eu fiz WST. Os critérios são objetivos, então ele tem complexidade, ele tem equilíbrio. Sim. Às vezes aquele estilo de vinho não te agrada, mas é um vinho muito bom. Excepcional. Sim, então, mas sim, eu não gosto do vinho, mas ele é muito bom. Quem gosta desse estilo vai se E aí que tá o negócio, a nota entra... Em que sentido? Eu entendo que a nota ela é uma coisa muito pequena perto para ela resumir tudo. Sim. Mas por isso tem a resenha. Mas se as pessoas não leem a resenha, as resenhas que eu escrevo, que a minha equipe escreve, são resenhas bem elaboradas e grandes. Como as que o Parker escrevia, que as pessoas adoram meter. Isso para um próximo... Daqui a pouco a gente conversa do Parker, porque as pessoas metem tanto pau nele, mas... Quem já leu os livros de Bordeaux, a obsessão dele por degustação, a nota é o de menos. As análises que ele faz de cada ano, climático, quando ele degustava para valer, aquele livro de Bordeaux dele é incrível. Mas voltando, quando a pessoa pega uma nota, a pessoa tem que entender também o critério. Se ela vai provar Ninguém é dono da verdade. Então, por exemplo, se o cara segue um crítico, ele vai gostando, às vezes ele vai formar o próprio gosto dele, mas ele vai, nossa, esse aqui, se ele deu isso, eu vou gostar. E pode ser que o cara não goste, daí ele vai gostar de outro crítico. O importante é ter consistência e um critério. Sim. Entendeu? Concordo plenamente com você. Você sabe que quando a gente fala de preconceito de várias uvas, né? Quando você citou a Carmener, a gente sempre faz uma brincadeira entre eu e as minhas amigas que eu tenho um pouco de dificuldade em tomar alguns Cabernets Francs. Mas eu nunca digo que eu não gosto daquela casta. Eu sempre brinco, eu falo, eu não sei se vai ser bom para mim. Mas eu sempre sei avaliar um que realmente é bom, que as pessoas que gostam muito dela vão gostar de comprar, de consumir. Porque, óbvio que eu não tenho a mesma experiência que você em degustação, mas, por exemplo, eu degusto muito para colocar dentro do clube da Winet. Então, assim, eu também tenho que provar bastante vinho, porque todo mês eu preciso escolher 8 vinhos. Então, eu sempre falo, todo mundo acha que, mas você nunca coloca. Não, coloco, porque a gente tem que ter um pouco do que a Kelly Bergamo também falou muito aqui. Esse critério educacional. Para a pessoa não ter preconceito, para a pessoa poder chegar lá. A gente tem um papel. E ter um papel, exatamente. Então, eu acho que todo mundo, quando começa a beber vinho, vem com uma cabeça muito fechada, mas aos poucos, quando você vai estudando, adquirindo conhecimento, você vai abrindo e vai entendendo que você tem que deixar, quando você já é profissional, o seu gosto pessoal de lado. Com certeza. E Edu, teve alguma matéria? Bom, você já contou aí sua trajetória, mas teve alguma matéria que te marcou? Eu ia falar matéria. Eu vou voltar. Teve alguma matéria que te marcou por algum motivo que você escreveu para a revista? Putz, já fiz tantas. A minha esposa fala, você tinha que ficar publicando no Instagram toda vez que sair uma matéria, mas a gente não faz tanta matéria. Esse leonino fajuto. Não, mas não é isso. Eu consigo lembrar de algumas. Por exemplo, eu vou lembrar uma recente que não tá nessa revista, vai estar na próxima. Porque que eu tive na Ilha da Madeira em dezembro e eu fiz uma degustação grande com o Humberto Jardim, que é da Henriques. E daí foi uma matéria que vai sair legal. Mas assim, uma coisa marcante foi que eu fui com um amigo para Itata. E daí o Pedro Parra tava em Concepción e não tinha nada planejado. Eu ia encontrar com ele só por encontrar. Só pra tomar um vinho. Não, porque a gente... não é meu amigo, mas é meu conhecido. E eu avisei que eu tava lá. E daí eu tinha um tempo livre. Meu amigo tinha que voltar. E ele tinha um tempo livre. E daí ele falou assim, você não quer ir comigo ir no meu vinhedo pra conhecer os vinhedos e tal? Que eu tô arrendando, que eu tô fazendo os vinhos. É a linha dele, né? E daí eu fui... E tava naquela época de 2019, não sei se vocês lembram que teve aqueles problemas, que tava aquelas crises sociais no Chile. Sim. Eu fui pro Chile. Eu fui pro Chile também. Fui em outubro. Então, foi julho. Eu fui em dezembro e Concepción tava horripilante. E daí ele falou assim pra mim, olha, eu não vou te levar a jantar, mas se você quiser tomar um vinho na minha casa às 4 horas da tarde,
Você vai lá, você toma um vinho, só que você tem que voltar antes das 7 pra Porque você tinha ficar no toque de hotel. recolher. Ficar no hotel. E daí eu falei assim, tá bom, eu vou. E daí chegando lá, eu peguei e falei assim, Pedro, a gente tá conversando tão legal, vamos gravar isso aí. Entendeu? Daí saiu uma entrevista, saiu um perfil. Daí eu não sei se tá na internet, mas foi na edição de janeiro de 2020 que saiu. E foi uma coisa que foi muito legal. O jeito que saiu a entrevista, ficou uma entrevista que eu nunca imaginei que fosse ficar tão legal. E não foi uma coisa pensada, nada. Essa foi uma que eu lembro. E eu lembro também do Pablo Morandês. Eu vou pegando aqui. Tá, e a matéria marcante, você perguntou, foi uma matéria que eu fiz quando eu fui na edição 70. A gente tá na edição 210, faz tempo. Em que a gente fez uma matéria grande. O Arnaldo, que é o editor da revista Até Hoje, da parte jornalística, né? Não sei se vocês conhecem, ele é mais retirado, mas ele é super competente, baita jornalista. E daí ele falou, assim, Edu, a gente tem que fazer uma matéria gigante de fortificados. Vamos chamar e degustar. E daí foi capa de fortificado. Eu lembro dessa matéria porque foi uma matéria que a gente adorou fazer, deu um baita de um trabalho, só que daí o Christian sempre fala, em reuniões de pauta com a gente, ele fala assim, nunca mais capa de fortificado, porque todo mundo gosta de beber, mas ninguém gosta de comprar, nem revista. Isso, 140 edições atrás. Mas eu acho que agora tá voltando, mas esse negócio da capa de fortificado... Tem que ser uma capa atrativa. Olha, mas você citou Henrique da Madeira. Henrique. Ano passado, acho que foi na Feira da Adega mesmo, lá no shopping da Vila Olímpia. Dos guias, que foi desses 2 guias. Exatamente, eles estavam lá. Inclusive, foi com o Ferrazo que eu degustei. O Ferrazo me chamou. Porque da Porto Scali. Ele falou, Ju, vem cá, vem provar esses aqui. Cara, de tomar de joelho. Pra quem não conhece, vinho da Madeira, procurem. Vou dar um spoiler, então. Na próxima revista, e já tem coisa publicada, acho que no site, que a gente publica os vinhos. Publica uma média de 5 por dia. Eu fui pra degustar uns 10 vinhos. Eu terminei degustando uns 24, só que entre esses eu degustei alguns 34, alguns 54, alguns 28. 1894, 1900. Passei a manhã toda com ele degustando. Foi muito legal. Ruins. Coisas jovens e bem ruins. Não, mas eu acho que o mais legal do que só degustar um vinho, lógico que é uma coisa... Se qualquer um desses vinhos que você degusta, eles são sublimes e o vinho da noite para uma mesa de amigos. Mas quando você consegue fazer uma comparação, aí você tem dimensão das castas. Eu fui degustando por castas, né? Muito legal. Eu fiz uma degustação dessa. A Carol estava em Champagne. A gente foi convidada para ir num jantar de um colega nosso, não que ele é importador, ele é um dos 10 maiores importadores da Taylor's aqui no Brasil. E aí eu fui provar os vintages do Porto, 1960, 61, 63, 65. E daí você entende porque tem que guardar Porto Vinho. Cara, olha, vou te falar. Eu adoro. Foi um negócio surreal. Muito bom. Pena que eu perdi. Bora lá. Quem é a sua referência no mundo dos vinhos? Aquela pessoa que realmente você fala, puta, tudo que ele escreve, ou tudo que ele, sei lá, publica. Quando antes de eu começar a trabalhar com vinho, eu li os escritores estrangeiros. Muito. E assim, é normal, né? Mas, por exemplo, o Parker, quando eu li a biografia dele, foi uma coisa que eu lembro bastante. Ele fez uma autobiografia, né? Que não foi meio autorizado daquela pessoa que trabalhava com ele, não vou lembrar o nome agora. Foi uma coisa legal. E daí eu lia muito Decanter, e uma coluna que eu fiquei chateado quando ele morreu foi o Michael Broadbent. Eu lia bastante a coluna dele, que ele escreveu mais de 400. Sim. Gostava do jeito, né? De escrever e tudo. Muito bom. Legal, muito bom. Mas a gente é meio carente, né, de literatura de vinho. No Brasil? Não tem nada, cara. Mas a gente tem alguma, por exemplo, o Saul Galvão tem o livro dele. Tem o que morreu, que era da SBAV, que é o... Tem o Dirceu Viana também. Não, eu tô dizendo aqueles das mais antigas. O Paula Santos, como é que se diz? Que agora o Daniel Pinto, que tinha um livro grande, Manual do Sommelier, alguma coisa assim, entendeu? Mesmo o Jorge Luque, teve o livro dele. Jorge Luque que é uma referência também. É uma baita referência. Jorge, vem aqui conversar com a gente. Que esse também eu lia bastante antes, lógico. Existe algum desejo que você tem ainda para realizar dentro da profissão? Olha, eu vou ser muito sincero, eu sou uma pessoa que vive muito o momento, assim, entendeu? Então eu acho que eu quero, cada dia que passa, fazer com mais...
como é que eu posso dizer? Com mais excelência do que eu já faço. É tentar fazer cada vez melhor. Isso, quando eu acordo de manhã, eu não tenho muito plano. E vai as coisas acontecendo. Eu trabalho bastante, muito. Mas eu não é uma coisa assim, eu quero tal. Por exemplo, quando eu fui convidado para degustar na Decanter, que foi uma coisa para mim marcante, entendeu? Sim. Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Mas isso foi de agora. Mas eu também fiquei tão feliz quando eu degustei com o Patrício, comecei. E depois fiquei tanto tempo quando eu fui convidado para degustar pra adega, e assim vai, entendeu? E não tem nada assim que você pense, eu queria escrever com a Jensis. Então, eu fiz... E isso foi uma coisa que eu devo ao Luiz Horta, que fazia, que ele era o como é que se diz? Eu esqueci o nome, tem o nome. O consultor do Brasil para Jensis, e ele foi na 7ª edição. E na 8ª ele me indicou. Daí, quando eu vi o e-mail da Jensis... Meu Deus, acho que eu morro. Então, E daí, ela é muito... Eu sou obcecada, trabalha muito, mas ela trabalha muito com a Jane Hunt, né? Que é a parceira dela lá, que é a pessoa que também faz as coisas. E são pessoas super simpáticas, workaholics, mas isso eu devo ao Luiz. Isso aí foi coisa do Luiz, que... Ele é meu colega, gostaria de vê-lo mais, mas ele é uma pessoa incrível. E quando ele me falou assim, Edu, mandei o seu nome lá pra Jensen, vamos ver o que acontece. Eu levei até um susto. Falei assim, meu Deus! Manda o meu também. Também quero. Nossa, acho que eu morro. Não mando o meu que eu falando do World Atlas of Wine, que também eu não fico fazendo muita propaganda, que eu devia fazer, né? Devia, eu nem sabia. Então. Mas o mapa da eu também não sabia. Modéstia à parte, o mapa do Vale dos Vinhedos tem uma história legal ali do mapa. Então conta pra gente. Eu acho que foi 2016, que foi quando ela me procurou, 2015. E daí ela escreveu assim, você me escreva o que você acha que tem que ter. E o que eu acho que tem que ter tal coisa, você acha que o que você acha relevante, porque a gente tem meia página e talvez vai virar uma página, porque não sei se vocês lembram, na 7ª edição, Sim. via junto com o resto da América, tinha um Sim, pedacinho, daí a gente tinha um ganhou pedacinho. uma página. E daí eu escrevi pra ela que eu achava que precisava do mapa, tinha que ter um mapa, e eu achava que tinha que ser um mapa da região dos Vales dos Vinhedos. A gente estava em dúvida, ela estava me questionando se não teria que ser do Rio Grande do Sul e ter focado na campanha. E daí eu justifiquei pra ela que naquela época só tinha uma DO, eu achava que teria que ser lá. E daí ela falou assim, tudo bem. Daí eles têm... eu não sei como é que é, mas deve ser uma equipe gigante. Tem o cartógrafo, tem tudo. E daí, ela não teve contato só comigo do Brasil. Ela teve contato com algumas pessoas que do Extinto e Bravin. Umas pessoas, porque ela estava atrás do mapa. E vocês acreditam que o Brasil não tem mapas, assim, definidos de regiões vinícolas. Eles têm mapas geográficos. Você tá brincando. Então, nada como referência. Então, isso demorou, mas foi feito da Inglaterra. Tudo do zero, entendeu? Olha, não sabia, hein? Os esboços e tudo. E olha que depois disso aconteceu várias coisas, porque a gente teve, agora tem a DO recente de Pinto e Bandeira, e a IP da campanha gaúcha também, né? E do Nordeste, São Francisco, do Vale de São Francisco. A gente conseguiu uma página ou ficou na meia? Consegui uma página com o mapa. Aliás, o mapa do Vale dos Vinhedos ficou muito bem feito, porque, na verdade, não foi só do Vale manda pra gente, não né? foi só o mapa do Vale dos Vinhedos, foi o mapa da Serra Gaúcha com as IPs. Que saiu delimitado. Eles fizeram todo o estudo. Você tem que pegar todas aquelas como é que fala? As coordenadas geográficas pra você fazer e tem tudo lá. Bom, na 9ª edição esperamos ter mais que uma página, né? Eu acho que a gente vai continuar com uma página. Cara, mas uma página já foi uma grande conquista. Já. A gente não tinha nem aqui. Que vergonha, Brasil. Vergonha. Desculpa, mas eu vou falar isso. Não tô falando de trabalho, tá? Com que periodicidade? Até porque no trabalho provavelmente você cospe, né? Muito. Eu imagino, né? Qual o máximo assim, que você já provou de vinho por dia? Você tem uma ideia? Tenho. Uma média 60, 70, uma degustação. Na média, dia. mas e um dia que você falou, velho, não aguento mais? Eu tinha normal 40, 50. Eu faço isso 3, 4 vezes por semana. É muita coisa. É muita coisa, é muita litragem, Muita. Brasil. Mas no Descorchados, uma média de 70. Teve uma vez nos Descorchados que a gente degustou 70. Mas são dias seguidos, né? Degusta, Sim, degusta um monte, e na né? Decanter também são flights de entre 8 e 12 vinhos. E geralmente são entre 5 e 7 por dia. E quantos dias são na Decanter? Depende, eles te nomeiam. Você pode degustar um dia, 2, 3, 4, 5 ou 6. E se você tem um outro... Não é outro nível. Geralmente são os britânicos, os que são os diretores de mesa, degustam mais uma semana para fazer as finais e tal. Você já degustou quanto na Decanter? Eu degustei de 2019. Tá, e quantos dias? Eu geralmente degusto 5.
Uau! 5 ou 6, O último ano eu degustei 6. Vocês ouviram que é por nível, né? Mas e você, na sua casa? O Edu, esposo da Wendy. Wendy, criador de cachorrinhos. De Magic Groove, né? Magic Grove, canil, eu acho Corgi Pembroke. Gente, é uma coisa absurda. Esse Eu cara sou apaixonado por vinho, eu gosto de fazer isso. Porque assim, meus amigos sempre falam pra mim, mas que vida boa você tem. O negócio é você sentar na mesa, tudo tem o lado bom. E o lado ruim? Não é o lado ruim, que ruim não é a palavra, mas é o lado que dá trabalho, que acaba sendo ruim se você não gosta. E como você gosta, porque assim, não é só degustar, depois tem que escrever. Só que daí, não é só publicar a resenha, tem um jeito de publicar, depois tem a foto. Eu tenho pessoas que me ajudam, mas acontece que você tem que estar lá olhando, pra ter todo... Tem que corrigir. E a informação, depois você vai Sim. checar a informação. Não é... Então, e do jeito que a gente faz, que a gente cria conteúdo mesmo, porque vinho, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, a gente vem degustando mais e mais nos últimos tempos, mas esse ano, até agora, vai ser o recorde, eu acho. A gente já publicou no site da revista Adega, esse ano, até amanhã, vai ter saído 550, 560 vinhos. Caramba, publicados e pontuados. 550. E a gente já degustou mais de 700, avaliou e degustou mais de 750, porque estão agendados. Então, em abril, no final de abril, já vai ter chegado nos 1.000. E no final do ano vai chegar uns 4, 5 mil, como foi o ano passado. Publicados esse ano, em 2023. É que ninguém fala, mas tá lá. É muita coisa. E assim, e isso não é pra ficar falando, é o que a gente faz mesmo. Então, é muito trabalho. trabalho. É muito trabalho. Então, eu faço matéria, mas o meu negócio é degustar. Porque a gente tem o Clube da Adega desde a edição 100. Eu sou o curador. Começou com 3 categorias, hoje são... Eu nem lembro das categorias. Eu sei que eu escolho 27 vinhos por mês. 27. É muita coisa. Mas porque daí é um pouco mais fácil, entre aspas, porque eu degusto os vinhos. Então, é os vinhos que a gente degusta que se destacam dentro dos critérios do clube. A gente vai degustando esse aqui, a gente vai separando. cara de... Exatamente. Sim. E não é um clube de desconto, o nosso clube, no caso. É um clube mais de conhecimento. Geralmente a gente tem vinhos que a gente provou antes, daí sai lá, depende das categorias. E é um clube que hoje deve estar com 800 sócios. Não é tão grande, mas... do jeito que o Christian entende que tem que ser, eu acho que eu concordo bastante com ele, que é um clube de conhecimento. Muito bom. Sim, legal. Mas o quanto você bebe na sua vida? Quando chega em casa? Agora, desde o final do ano, eu tô fazendo não é um detox, mas eu tô bebendo menos do que eu bebo, do que eu gostaria de beber, porque tava de um jeito, bebendo muito assim. Eu bebo todo dia, se me deixar, entendeu? Ontem eu bebi, mas eu tô bebendo uma taça, porque senão vai meia garrafa. Daí a minha esposa gosta de tomar. E daí a gente fez um trato, porque durante a pandemia eu bebi muito pouco. Eu degustava muito e bebia muito pouco. Foi o único. Eu falei, não, mas eu bebia... Não, mas eu já degustei. O beber muito pouco pra mim é beber todo final de semana, ou quinta, sexta, sábado e domingo. Eu tô falando de... Quando eu falo beber muito, é beber todos os dias no almoço e no jantar. Almoço e jantar, almoço e jantar. Que eu fiz isso do ano passado, do meio do ano até fevereiro. Assim, mas não de tomar garrafa, toma taça. Né? Eu compro vinho e tomo muito vinho. Eu adoro fazer isso. A gente tem um casal de amigos de antes, que ele sempre fala, ele gosta muito de vinho, eu conheci ele no Wine Spirits, antes de eu trabalhar. É o Johnny Gentili, posso falar do Pastor Claro. É um grande amigo. E daí e a esposa dele, que é uma pessoa espetacular, ela sempre fala pra mim assim, Edu, você é muito monotemático, você trabalha com vinho, só fala de vinho. Eu falo assim, não só é que eu gosto, tô falando dos vinhos, vamos tomar vinho. Mas ela gosta de tomar. E qual é o trato seu com a sua esposa? Quantas vezes na semana? Só de fim de semana? Não, ontem a gente tomou vinho. Mas não... Esse trato tá meio furado, né? Não, mas o trato não é furado. Não vamos tomar garrafa inteira, toma uma taça de vinho, uma coisa assim. Uma coisinha pra dar um alívio pro rim, meia hora, é não, isso? É que eu faço bastante exercício, mas acontece que não é só isso, é porque daí fica um negócio que uma hora você tem que sentir assim, tá tudo beleza. Porque senão você começa a achar que você depende, entendeu? E a gente que trabalha com isso tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Vinho porque senão tem uma... É uma bebida alcoólica. E exatamente, é uma linha, uma linha bebida tênue. alcoólica. E ainda mais quando você une prazer, e gosta e conhece, entendeu? Tem acesso a um montão de vinho, né? Exatamente. Você compra, ou às tem vezes que ter responsabilidade. Degustação, você leva um pouquinho. Até pra postar. Precisa ter responsabilidade, né? Sim, lógico. Porque a gente tá falando de uma bebida alcoólica, né? Sim. Que pode levar ao vício pra quem não sabe. E assim, eu gosto de outras bebidas também. Eu gosto de bebida. Né? Era uma pergunta que a gente ia fazer aqui. Então, você bebe outras coisas? Whisky a gente já sabe que você gosta, já gostei mais. Eu gosto de single malt de vez em quando, mas eu gosto de tomar drink hoje em dia. Faz um tempo já. Então, isso eu gosto de tomar. Que tipo de drink? Drinks mais secos e tal.
Com vinho ou sem vinho? Não, sem vinho. Espumante. Tipo, dry martini, essas coisas, eu gosto. Mas Legal. hoje eu tô tomando bem pouco. Isso acontece nas degustações. Você vai muito em degustação, você começa a degustar muito profissionalmente, quanto, por exemplo, descorchados. Em uma época a gente gostava de tomar drink depois tinha uma época. Hoje em dia a gente não faz mais isso. A gente vai correr, fazer exercício e beber água. Olha, Eu faço isso também. Não, porque É do meu antigamente- grupo, do meu grupo. Não, antigamente a gente ia depois da degustação ia tomar drink, ou cerveja, alguma coisa. E uma cervejinha de vez em quando, mas eu não sou bebedor de cerveja, não. Sei apreciar as boas, mas. Eu também não bebo mais. Já falei aqui, né? Me estufa. Não, vinho não, gente. Posso tomar uma caixa que não estufa. Conta pra gente, Edu, qual sua uva favorita? Ixi. Não sabonete. Não pode. Tem que ter uma. É, Ou uma assim, tem. fala assim: eu não tenho uma preferida, mas esta aqui Gosto muito. estou gostando mais atualmente. Porque tem que ter. Não, é que. Aí Não, tá, não é né? que tem que ter. É não que é isso. Mas eu assim, às vezes a gosto de gente vinho tá bom. mais. E eu tenho, quanto mais e já tô degustando isso profissionalmente há tanto tempo, e você perde um pouco do glamour desse negócio. Mas, sim, eu tenho algumas uvas favoritas. É chover molhado, entendeu? Vai lá falar do Pinot Noir, vai falar da Nebbiolo. Não, tem gente que não gosta. Tem gente que prefere. Tem gente que não gosta de Pinot Noir e já falou aqui. É, Cabernet Não Franc. gosto de Tem gente Pinot. que bate. Não, Syrah. Não. Enfim. Tá, mas eu tô numa fase que eu tô gostando muito, muito. Depois que eu comecei, eu já conhecia os vinhos, a gente degusta, porque o Brasil tem uma vantagem. Só fazendo um parênteses, eu vou mudando os assuntos. Não tem problema. No Brasil, a gente, como nos Estados Unidos ou em países, a gente é um país produtor, mas também a gente é um país importador e a gente tem muita variedade. Então a gente consegue, trabalhando com isso, degustar vinhos de todo lugar. Coisa que um Sim. cara que trabalha com vinho na Argentina, numa revista de vinho, vai degustar muito vinho argentino. Então essa coisa faz você ter acesso a uma visão mais ampla. Quando eu comecei a fazer os guias, além de ter a visão ampla, eu comecei a ter uma visão específica como eu tinha dos vinhos da América do Sul. Você vai começando a acompanhar a safra e tudo. Sim. E eu tô numa fase, faz 1 ano, 2, assim, muito apaixonado pelos vinhos da Bairrada e do Dão, entendeu? Também sou apaixonada por Dão. Ai, meu Deus. Da Bairrada também. Ainda pode vir mais coisa pro Brasil, mas os produtores que estão vindo pra cá são bem legais, mas tem muita coisa acontecendo em Portugal e na Espanha, muita coisa. Eu tomei muito pouco bairrada, não consigo nem. Acho que eu tomei um espumante da bairrada até hoje. Vocês acreditam? Que eu comprei na Lentejana, inclusive. Mas Portugal é um lugar que eu tenho gostado de desbravar, assim. Sim, Mas você mencionou uma coisa que é bem interessante. A gente falou disso aqui no episódio que a gente conversou com o Fernando Seixas, da Taylors. E aí ele falou que a gente aqui tem acesso... Eu nunca tinha parado para pensar. Há Tem muitos acesso rótulos. a rótulos do mundo inteiro. Então, Exato. eu quero tomar um da Hungria. Você Nós vai achar temos. alguém aí traz um... o problema do Brasil é o preço, mas você tem variedade. Sim, mas Sim. você tem a variedade. Porque ele Você falou... junta amigos e toma, como eu faço É muitas isso, vezes, como como eu nós fiz fazemos muitas vezes. também. Lógico. Mas aí o que ele disse em Portugal a gente não toma. Você só tem acesso a vinho português. E aí eu achei bem curioso, porque E eles vão realmente... tomar desculpa te interromper, eles vão tomar os vinhos clássicos, os grandes Bordeaux, daí vai ter. Sim, Entendeu? exatamente. Agora no Chile tem uns cavices, estilo cavice, que são 2, 3 Sim. importadores que trazem coisas bem legais, mas é uma coisa nova no Chile e focado justamente nas pessoas que produzem vinho. Esses Sim. caras, eles vivem em torno dessas pessoas que estão da área produtora, diferente da gente, né? Sim. É Tem diferente. acesso e tem muita coisa bacana. Eu ou você? Você pode ir. Esqueci qual era. Qual vinho mais especial? Um vinho que te marcou, que você já bebeu? Só colocando você na berlinda, vai vendo. Se sabonetar, a gente refaz Não, a não é pergunta. sabonetar, é porque assim, eu vou explicar por Pode que ser uma é coisa, difícil responder. pode não ser o mas eu respondo. Petrus. Não, eu Pode respondo. ser o Guatambu, que coincidentemente foi um Petrus, mas não foi um Petrus porque foi um Petrus. É também porque sim, mas já tinha provado outras vezes. Mas eu não provo esses vinhos sempre, mas a gente tem acesso, acaba provando. Claro. Mas esse Petrus foi um dia que a gente estava no Sul, num evento da Aurora, da Pericó, do seu Vander. E ele fez um evento, era um evento de caridade que a gente foi cobrir uma matéria, tava eu e o Christian, inclusive. E era alguma coisa de fazer uma degustação às cegas, ele apoiava uma instituição e tudo. E daí, como a gente foi, ele quis oferecer um jantar para quem tava lá indo, que a gente foi cobrir, daí tinha o sommelier que ajudava, e daí ele ofereceu um jantar para as pessoas no restaurante da Don Giovanni. E daí, no restaurante, ele tinha trazido vinhos da adega dele, o seu Vander. O seu Vander gosta muito de vinho, não sei se vocês sabem. Ele agora não é mais Sim. da Pericó. Ele não é mais a Pericó? Não, acho que ele vendeu. Mas ele vinhos ele toma até hoje. Os filhos dele também gostam. Ele levou. Eu não lembro de todos.
E era um Margot 83. Ah, não, só coisa básica, né? E Basiquinho. daí tinha alguns outros, tinha Barolo, eu não vou... Porque eu lembro do Margot 83, porque é uma safra marcante e é difícil. E ele levou um Sassicaia de 81, era uma safra assim. E o que eu lembro é o Petrus 76, porque era o ano do meu aniversário. Então, foi uma coisa assim pra mim. Assim, tomar o Petrus, eu já tinha provado outra vez, mas do seu aniversário foi... Mas assim, uma coisa que me marcou foi quando eu tomei o primeiro vinho do Porto, isso faz tempo, já foi em 2012 ou 2013, a quinta do... Ai, meu Deus, a Quinta do Valado, ela tem um vinho chamado... Ela foi uma das primeiras quintas a lançar aqueles portos de mais de 100 e poucos anos. Uhum. E eles lançaram um Adelaide Tributa, alguma coisa assim. Não tive o prazer de degustar. Não, e esse foi o primeiro assim que eu degustei, foi o primeiro que eu dei, nota que eu dei 100 pontos na revista. Uau! Que eu lembro até hoje. Então é marcante. Foi marcante por isso. Mas esses vinhos são vinhos de meditação. Depois eu tive a oportunidade de tomar outros desses, assim, como degustação. E são coisas incríveis. Mas esse vinho eu lembro por causa disso, entendeu? Legal. E tem um que não seja assim tão excepcional, que seja uma coisa mais acessível, que você fala assim, esse aqui eu sempre indico pro pessoal que não tem grana pra comprar. Ah, mas eu tô falando isso, parece que eu tomo só vinho não. Eu sei que não. Eu sei que não. Por isso assim, que eu tô puxando isso. Então, deixa eu tentar... Agora... Sabe, tipo aquele vinho acessível que você fala, esse aqui todo mundo pode comprar, que é muito bom. Ou que... Eu acho que um estilo, e esse eu não vou fazer média, e não é brasileiro, eu acho que o moscatel espumante do Brasil é uma coisa que quem entende de vinho, ou quem acha que entende, ou quem... Enfim, isso independente disso, costuma ter um pouquinho de preconceito. Mas acontece que eu acho que na categoria vinho do Brasil, não vou falar que é a mais, porque esse negócio é muito... você falar coisa assim, ou mais, mas eu acho que talvez seja... Eu degusto bastante espumante para os guias há muito tempo. É uma das mais consistentes entre a relação qualidade e preço, independente do produtor. Gastando muito pouco. Então, para uma pessoa que tem vontade de conhecer um vinho e nunca tomou, apesar de ser doce, mas tem boa acidez, e aquela pessoa que nunca tomou porque... porque isso é coisa de... É horrível falar isso, mas é coisa de gente que só toma vinho docinho, essas coisas. Porque é ruim, vinho de mesa. Não é vinho de mesa, é espumante natural. E muito melhor que muito Moscato d'Asti, tipo... Nossa, muito! Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas você não lembra de um rótulo que você falou, puxa, esse custo... A relação qualidade-preço. A relação qualidade-preço é uma qualidade excepcional e um preço acessível. Eu posso falar os rótulos, é que eu provo tanto vinho, eu tô tentando lembrar do que eu provei na última semana, e são vinhos que sempre... eu vou falar uma coisa, e isso também não é média. Porque aqui a gente também tem que quebrar preconceitos. Por exemplo, o Casileiro do Diabo. É uma coisa que quem conhece um pouco, eu mesmo quem não conhece muito, fala assim, isso aqui... Mas acontece que você fazendo degustações às cegas, eu já provei muito repetitivas, é um porto seguro e tem melhorado muito. Você pode perguntar, por exemplo, nunca esqueça, a gente estava numa degustação, acho que estava com o Didu também, na época da pandemia, e estava o Marcelo Papo, e estava oferecendo os vinhos top, e eles resolveram pôr um Casileiro do Diabo. E jornalista, torce o nariz, todo mundo torce, porque você nossa, me chamou pra fazer isso. Porque tem grande volume, etc. Essas coisas, mas não tem problema. Mas também tudo tem uma justificativa, porque durante uma época era um vinho que não era... Sem vergonha. Mas hoje em dia ele continua sendo um vinho... que entrega o que promete. Isso que é o importante. Que é o importante. Eu também acho isso vinho, bem... Eu posso enumerar 2 ou 3. Esse é um vinho comercial, mas que é um porto seguro. Das pessoas têm também um vinho de alto, por exemplo, vinícolas grandes. As vinícolas grandes, elas têm muita possibilidade de fazer coisas boas. Sim, elas são mais ricas. E elas também têm um maquinário, uma produção muito... Às vezes o preço, ele é otimizado por isso, né? Pelo acesso. Ela não precisa alocar uma máquina, ela já tem tudo ali. Enfim, concordo que... Você sabe que eu vou até falar uma coisa polêmica. Vou falar sobre o Chalice aqui, porque no Brasil nós temos aqui no Brasil uma grande quantidade de pessoas que consomem esse tipo de vinho, né? Que é muito cultural. Mas o Chalice, por exemplo, é um vinho que é do Grupo Salton, né? Uhum. E ele tem uma produção impecável. Dentro daquilo que ele promete, com uvas não viníferas, etc, etc, etc. Mas a produção dele é impecável. A gente não pode esquecer. Muito bem feito dentro
dentro daquilo, Qual é a proposta da dele? proposta dele. Ele é muito bem feito. E a gente não pode esquecer que, diferente do Edu, que tomava uísque na faculdade... Você tomava uísque na faculdade? Eu não bebia nessa época. Ela não bebia, eu tomava Bebia que eu era jurupinga, tá? fitness. É isso, a pessoa, a diferença de nível da pessoa. Mas as pessoas, é uma porta de entrada. Então, às Sim. vezes, É gosta isso. do mais... E, de Sim. repente, vai... Por que eu falo de aprimorando o paladar? Não é por preconceito, não. Sim. Mas quando a gente vai diminuindo conhecimento. o açúcar, a gente vai abrindo o leque de Lógico. possibilidades. Então, não é pra ser chato, nada disso. Mas quando a gente diminui o açúcar, a gente vai aumentando muito as possibilidades de excelentes experiências. Então, por isso que eu sempre recomendo as pessoas irem baixando. Eu concordo super do moscatel. Eu também. E o moscatel tem uns moscatéis bem safados, porque o problema do moscatel é justamente a acidez, né? Se ele não tiver com uma acidez legal. Mas, Que a gente fala em mas aí todo- que tá o negócio. O moscatel todo tem problema de... Às vezes a episódio. gente põe a culpa no produtor, o problema é tá no armazenamento. O moscatel é um vinho que tem que ter rápida circulação. Sim, Aham. porque E é frescor. Exatamente. É. Mas assim, o nome de moscatel que eu recomendo sempre, lembrando de nome, é Monte Pascoal, que é um vinho de R$30 e é excepcional. Ele Aí, sempre ó, tá- anota a dica. Ele tá sempre... Mas eu posso falar de outros. Eu tava tentando lembrar aqui, porque é tanta coisa. Vamos fazer assim, entra lá na revista dela, coloca tem um ponto, tem a pontuação, coloca vinho 90 pontos abaixo de R$50 ou R$100. Dá pra Vai fazer ter- o filtro. Vai ter uma infinidade lá. Vamos colocar o Edu na Berlinda agora? Ô, Christian, a gente tá esperando você aqui também. A gente vai colocar você na Berlinda junto. Não assusta, Ju. Você vai Entendeu? assustar aí que ele não vem. Não, vou assustar já lá de cara, porque eu tenho certeza que ele vai querer vir aqui depois da entrevista do Edu. O pessoal que assiste o Talk Taças tem alguma possibilidade de ter um cupom de desconto para assinar a Adega? ganhou! Ah, Brasil! Aí tem que falar Eu com o Christian, porque peço eu realmente mesmo. não sei mesmo, tá certo? Ô, A Christian, gente- manda um e-mail pra gente, um sinal de fumaça. Eu vou falar com o Christian, eu vou É. falar, o Isso. negócio é o seguinte. Queremos, hein? E eu não tô Queremos, tirando o meu Brasil. da reta, não, é porque eu Ele tá realmente até não sei. vermelho. Não, Tá é porque eu sou da parte Foca aqui, romântica. produção, que ele tá vermelho, Eu sou da Edu. parte Ó. romântica. Eu não, Entendeu? eu sou da parte Sabe o que eu romântica. vou falar pra ele? O Edu diz que a gente já tem um cupom de 50% Não, de não disse desconto. Não, descontinho na revista e nos guias. Ai, é uma Vem boa. comigo que é sucesso, Pro hein? pessoal aprender. Olha a função social, É isso. Christian. Edu, você já falou que era espumante, mas eu vou repetir a pergunta para você poder justificar a sua resposta. Tá. Branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado? Eu gosto de tudo. Mas na boa, porque eu acho que tudo tem uma ocasião. Na porta da minha geladeira tem, agora aberto, um Porto Branco, um Ai, adoro. um Jerez manzanilha passada, um Jerez Então ele fino. é fortificado. Já respondeu, é não, isso. porque daí esse tá aberto que dá pra tomar uma tacinha. Não, eu tô falando que tem de tudo. Mas também tem um vinho lá, rosé, que eu acho que eu tomei no final de semana. Deve ter ainda com Vacuvan lá. E eu tomo de tudo. Mas hoje em dia, eu acho que o espumante pra mim é um vinho que eu adoro, porque é versátil. Entendeu? Vai bem com queijo, depende do estilo que você gosta, vai com a comida. Eu não como muita carne. Eu gosto de comer carne boa, mas na minha casa, no dia a dia, a gente come muita salada. Olha que pessoal light. Não, eu não sou tão Pra light. equilibrar, né? O vinho. Pra não ter tanta Não, mas culpa. é que eu adoro comer verdura, então... Eu também, eu como bem, eu não posso E daí reclamar. o espumante é muito versátil, entendeu? E eu gosto muito de, por exemplo, quibe cru, essas coisas a gente come. E gosta de salmão defumado, essas coisas. Ou ceviche, que a minha mulher gosta de fazer às vezes. A gente compra peixe, come muito peixe assim Wendy, no chama a vapor. gente, tá? Pode Querida, fazer. A gente tá ali adora do lado, nós ceviche. somos vizinhas. Vamos fazer propaganda grátis. O peixe do mar direto, é excepcional. Não sei se vocês já comeram. Não. Entrega na época da pandemia, eles começaram. Forneciam para restaurante e entrega pela internet. Eu compro no Instagram. Ele cru? Cruz, peixes Pra em você natura fazer. pra você fazer. Sim, mas aí vem no vácuo, assim, bonitinho? Não, vem tudo arrumadinho. E Ah, limpo. Não, mas gosto disso, um hein? frescor, eles vendem pra manipa, todo esse tipo de restaurante. Nossa, então a gente não, vai comprar não, e com o eles, nível, hein? o grau de. Tem cupom, pessoas? É isso aí, já tô ajeitando. Vocês não precisam me pagar nada, vocês só me mandam um peixinho, me convidam pra comer, já tô feliz. Não é? Ai, fechou. Então vamos lá. Você já conheceu uma gama de regiões vinícolas, de muitas vinícolas no mundo todinho. Ah, mas sempre falta ainda, né? Sempre falta. Tem alguma especial que ganhou seu coração? Ou por beleza, ou por competência, ou porque você falou, não quero morar aqui. Hospitalidade. Eu sou apaixonado pela Alsácia. E o Porto também. Mas a Alsácia, quando eu fui a primeira vez, é incrível. E eu gosto da Toscana, eu gosto de vinho italiano. Esse é um vinho assim, eu gosto de Pinot Noir, eu falei Barolo, mas eu gosto muito da Toscana.
A Toscana, os vilarejos em redor de Montaltino são incríveis também. Tem muitos lugares, vai lembrando. Lugar que eu gostaria de conhecer, eu tenho vontade de conhecer a Hungria, Nova Zelândia, que eu não conheço ainda. Nova Zelândia é incrível. Dá pra brincar bastante. Tem muito lugar ainda. Ixi. Bom, a gente tem aqui o Adega Brasil, Guia de Vinhos, que tem uma série... Ainda é fininho, espero que em breve ele seja... Não é essa foi a edição mais grossa. Não, sim, eu acho que é uma evolução, né? E a gente degustou esse ano, nesse guia, quase 800 vinhos, foi um recorde. Uau! 800 vinhos. E aí a gente tem aqui, ó, de toda a pontuação, ó, 90 espumante, 92... O ranking sai aí, ó. Cadê o ranking? Tá aí na frente. Tá na frente, nas primeiras tem páginas. Dicas de viagem, depois tem o ranking tá aqui, né? Os melhores. Os melhores. Olha só, 93 pontos. O que você diz para quem ainda tem preconceito com o vinho brasileiro? Porque eu tenho certeza que tem muitos leitores da adega. Sabe o leitor que ficou pé da vida e não comprou a revista porque tava com fortificado na capa? Será que se a gente colocar essa daqui, ó... vinhos da região de Graves. Agora, tem um Chateau de quem aí? Só tem um Chateau de quem. E do lado tem outro também. Sim! E tem uma Mission. O que você diz para essas pessoas? Eu acho que tem que tirar o preconceito. Eu acho assim, o Brasil hoje faz vinhos muito, muito bons, ótimos, seja tinto, espumante, rosé, mas o que tem mais consistência, e isso não sou eu, não é um achismo, isso é 3 anos degustando constantemente vinhos de produtores e tal, é o espumante. E tem ganhado cada vez mais consistência. Mas você percebe claramente nos últimos 5 anos que o tinto e o branco, a vinificação tá subindo. E eu acho assim, entre a relação qualidade-preço dos vinhos brasileiros ainda, principalmente no espumante, é uma coisa impressionante. A gente está tomando aí, vocês podem falar. Sim, esse da Guatambu é fora da curva. Eu acho que excepcional. Não tem que ter preconceito, Estrelas do Brasil. E daí tem muita coisa boa. Eu acho que o produtor brasileiro, ele tem um montão de virtudes, mas eu ainda acho que isso não é nenhuma crítica, é só uma observação. Eu acho que ele tinha que compartilhar mais conhecimento entre eles. E daí pode ser que alguém vai falar, mas a gente não compartilhar mais e compartilhar com outros países, mas não como a gente faz. Que é legal você ir para uma universidade e tal. É você começar a tomar vinhos de pessoas que você... talvez você não goste no primeiro momento. Você abrir sua cabeça com estilos diferentes, coisas diferentes, fazer e chamar intercâmbio. Chamar mais gente ainda, para fazer vinho, entendeu? Para provar os vinhos deles. Não, isso para fazer também vinho, para contribuir. Por exemplo, eu conheço muitos enólogos da América do Sul que têm muita vontade de fazer vinho aqui. Alguns já fazem, mas é muito pouco. Esses enólogos estrelados, entre aspas, da América do Sul, ainda não vieram para cá, né? Sim, é verdade. Entendeu? Você tem eu razão. acho uma coisa, mas muitos vão para Argentina, vão para o Chile. Tudo bem que tem um negócio da língua, mas é uma coisa que eu acho que é uma fase, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que a gente já tá fazendo coisas excepcionais. Eu acho que não tem que ter preconceito, não. Eu acho que quem tem preconceito tá perdendo muita coisa. Na América do Sul, esse é o ponto, né? Quem tem preconceito tá perdendo muita coisa. Mas, por exemplo, espumante. Quando a gente tá falando de gente leiga, quando você vai numa festa, ou se o cara vai vender um espumante, por exemplo, vai fazer uma festa de casamento, a pessoa fala assim, Prosecco. Ele tá falando de espumante. Sim. Então tem muita gente que fala que... Com champanhe, né? Mas antes era champanhe, mas Prosecco fala muito. E daí... Vamos lá. A gente no mercado tem Proseccos muito bons no mercado. Só que para você encontrar um Prosecco muito bom no mercado, você vai ter que pagar quase 5 ou 6 vezes mais do que o espumante brasileiro do mesmo nível. E muitas vezes o espumante italiano que você vai pagar o mesmo preço do brasileiro, olha, você tem que provar muito, hein? Para você tomar um Prosecco que estiver bem armazenado, entendeu? Isso não é nenhum preconceito, eu tô dizendo que... É uma dificuldade mesmo de importação. É uma dificuldade de importação. E daí você vê que isso é verdade, que você vai ver a quantidade, como o volume de espumante importado vem do Brasil, Sim. porque a qualidade, o consumidor, ele não é bobo. O consumidor vai entendendo as coisas, e vai percebendo, e vai criando, entendeu? Ele pode ser enganado a primeira vez, a segunda, depois ele não tem muita negociação, né? Sim, eu concordo plenamente com você. E vamos lá, vamos falar de comida, já que você gosta de comer. Tem alguma harmonização que faz sua cabeça, que você fala assim, puta, essa aqui a gente adora, eu e a Wendy? Eu gosto muito de comer comida árabe com vinho rosé. Também adoro, bem-vindo ao meu mundo. Tô pensando que é comida Haddad. árabe aqui pra harmonizar. Quando eu tô falando comida árabe, eu tô falando do jeito bem, não é nada específico. Geralmente eu gosto de comer hummus, tabule, quibe cru, essas coisas. Aquelas pastinhas. Essas coisas. Eu vou chamar ela pra ir lá em casa.
A gente já tá A combinando. pessoa chama Haddad e nunca cozinhou nada árabe pra mim, Eric. Mas que eu vergonha. ainda não consegui. Essa mulher tem uma agenda maior do que o planeta Terra, mano. Edu, você falou um pouco aí do que o consumidor não é besta, não é bobo. Como é que você avalia o consumo? Vocês, né, como revista, têm toda uma análise de mercado. Como é que você avalia o consumo de vinho no Brasil? Eu acho que assim, é muito complicado, porque se a gente vai pegar o consumo per capita no Brasil, a gente vai ter muita gente que... O Brasil tem um problema seríssimo, né? Que a gente... O vinho é uma coisa que não é acessível para a maioria da população, por causa que a gente tem um problema econômico do Brasil. Sim. Entendeu? E daí eu entendo que a gente pode ficar defendendo, tem que baixar o imposto, tem que não sei o quê, tem que... Eu acho que isso... O Brasil tem eu não sou advogado tributarista nada, mas o Brasil tem um regime fiscal, um equilíbrio fiscal que é tudo com muito imposto. E não é, o problema do Brasil não é o vinho, é o carro. Tudo é caro aqui. Sim. É respirar aqui. É uma brincadeira que a gente faz. A gente tem salário da África com preços de Tóquio, né? Assim, Sim. Exatamente. não, sim, Adorei. mas é verdade, se você vai fazer uma análise. Então, como é que a gente pode aumentar essa base? A gente tornar o vinho mais acessível. Como é que a gente vai tornar o vinho mais acessível? Até que ponto? Como vai ser? Isso é muito complexo, mas o que a gente também tem que fazer uma análise mais esmiuçada desses dados, né? E porque, por exemplo, você pega hoje está 2,8, alguma coisa assim, e disso a maioria, acho que é 70% é vinho de mesa, tá, tudo bem. É. Só que, se a gente for considerar quem realmente, os lugares e quem consome, e aonde consome é muito mais alto, entendeu? É uma coisa, então, o Brasil não é um país que você segue uma receita. O Brasil você tem que fazer coisas estratificadas, você tem que saber, às vezes eu tô fazendo viagem no exterior e vai conversar, mas depende do que você quer atingir... Qual o seu vinho de preço? Porque não existe receita. Não, porque eu vou fazer só tal coisa. Eu vou fazer ou Y ou Z. Não, você tem que saber qual é o seu nicho, onde você quer. Mas um importador funciona no Brasil? Depende do que você quer. Multi-importadores? Também depende. Entendeu? Como é tudo... É um país, é um pupurri de coisas e cada lugar tem uma cultura também. Sim. A cultura que tem aqui em São Paulo, você talvez não vá ter no Rio. E também tem uma outra coisa que levantaram nesse último ADEG Ideal que teve, né? Que a gente faz o seminário e tal. E foi o Camilo Lima, acho, que fez isso lá da Covela. Ele levantou e falou assim, mas é que uma pena não ter ainda o consumo por classes. Tudo bem que parece preconceituoso, mas isso ajudaria a fazer um trabalho e ter uma visão, entendeu? Sim, porque eu concordo com ele. Ele falou que se a gente fosse considerar a classe A, B brasileira, talvez tenha um consumo per capita maior do que países europeus que consomem 10, 12 litros per capita. Eu acho que é bem possível. Entendeu? E daí para você ver o nicho. Daí como eu vejo o consumidor, eu acho que o consumidor hoje, quando a gente fala, a pandemia foi o vinho. Se a gente for fazer uma análise mais esmiuçada do mercado, o álcool foi geral. Mas é normal, porque as pessoas estavam fechadas em casa, não estavam gastando, estavam lá, uma coisa tranquila. Mas o que eu acho que o vinho tá tendo um boom agora de conteúdo, de gente. Eu acho, já teve há uns 20 anos, eu acho que agora tá tendo gente nova. E uma coisa interessante é assim, que agora começa a ter a segunda geração de pessoas que já tomavam vinho na década de 90, entendeu? Os filhos dessas pessoas, que já acostumaram em casa. Então começa a virar uma coisa que tem a possibilidade de ser cultural. Olha que... É assim, que não é uma coisa que acontece ainda, mas começa a ser, entendeu? Por exemplo, você tem um filho que tem 12, 15 anos, começa a ver você tomando vinho na sua casa, daí ele vai começar a tomar, vai ser uma bebida que ele talvez vai, nossa, vinho, ele não vai chegar uísque, entendeu? Apesar de na casa do meu avô se tomar muito vinho, mas era uma coisa muito localizada de algum tipo de família, alguma coisa, né? E em algumas famílias ainda no Brasil também, às vezes, por não ter acesso, às vezes é uma coisa muito especial, né? Então, no Natal nós vamos abrir aquele champanhe, né? Isso com certeza, entendeu? É verdade. Enfim, vamos lá. Vou fazer mais uma pergunta. Quantas quiserem. Como é que você avalia o mercado do Brasil? Que você já acabou de falar bastante sobre isso, mas eu queria fazer um adendo sobre isso. Tá. Você acha que a gente tem possibilidade de exportação, por exemplo? Você acha que a gente tem volume para isso? Você acha que a gente está caminhando? Ou você acha que a gente está muito aquém? Não, eu acho que assim, eu não sou especialista em mercado, hein? Eu tô falando coisas de conviver e tal. O que eu acho assim, o Brasil tem possibilidade de exportar, mas
eu acho que já perceberam isso. A gente, fora, é visto como um país exótico, como, vamos tomar um vinho da Moldávia. Talvez eu tô exagerando, mas... Jura? Não, mas eu acho que sim. Pensa só, o inglês, o foco dele é a Austrália, não sei o que, vou tomar um espumante brasileiro, entendeu? É uma coisa... Sim. Os países nórdicos, onde tem muito... O Brasil exporta bastante, eu acho, dentro do que o Brasil exporta pouco, mas dentro dos países exportadores, se não me engano, tem muita coisa. A Pisato vai pra lá, o Salton, tem outras que vão... E os países nórdicos são países mais maduros e tal. E a gente tem, eu acho que a possibilidade do espumante bem envelopado e tudo. E até os vinhos. Eu não tenho dados hoje, mas é pouco, mas eu acho que tem potencial. Mas não vai ser um país exportador, eu acho. Eu acho que é muito competitivo. Assim, o exportador como é o Chile, como é a Argentina. Sim, como é a Argentina. Pode ser que sim, dependendo do nicho. Mas daí a gente tem que criar uma identidade de país, ou vai ser o vinho... Porque o Chile tem a fama do vinho barato, aquele negócio que eles tentam romper isso direto. Sim. Né? Falando assim, de um jeito genérico demais. Mas é isso, né? Muito bom. Sim. Orgânico, biodinâmico e... O que falta? Naturais. E sustentáveis. E aí, é moda, veio pra ficar, você Eu acho que curte? tudo veio pra ficar nesse aspecto, porque isso é uma consequência das comidas, né? Quando eu morei no Oregon em 2001, eu fiquei impressionado pela quantidade de coisas. Tinha gôndolas orgânicas naquela época. E a gente hoje tem no Brasil isso. Então, uma coisa que veio pra ficar. O que eu acho é o seguinte. O problema é você ter o preconceito ao contrário. Só orgânico é bom. Eu acho que o meu trabalho o que está na taça é o que vale. Não importa se é biodinâmico, orgânico. Mas quando é bem feito, quando esses vinhos são bem feitos e de um jeito que a pessoa sabe o que está fazendo, eu acho que os grandes vinhos do mundo não tem, às vezes não tem certificação, não se fala, mas se você for pesquisar, eles seguem algumas coisas e alguns princípios e tal. Porque daí você começa... Aquela coisa pega, o vinho faz no vinhedo, mas é verdade. Daí a gente entra naquele negócio de pluridimensionalidade e unidimensionalidade. E isso tem que isso é na uva, entendeu? E daí você mas eu tenho o terroir, mas é a junção das duas coisas. Para você extrair o máximo de um lugar, você tem que tratar esse lugar do melhor jeito possível. Sim, com carinho. Então, é isso. Você não... Igual você se trata. Se você lava seu cabelo com um shampoo X ou Y ou Z, é diferente de você lavar seu cabelo com detergente de cozinha. Sabão cracrá. Não, eu tô fazendo um negócio, mas você entender. É uma coisa que... Sim. Então, é óbvio que tem uma influência, mas acontece que tem muita gente usando isso como marketing, e não tem conhecimento. Porque eu sempre brinco, e tem um enólogo, e eu já até comentei com o Didu, uma vez ele morreu de rir, e daí a gente pensa a mesma coisa. O Alejandro Cardoso é muito amigo meu, gosto muito dele, é um colega, eu tenho muito carinho e tudo. E ele é um cara que tem um conhecimento enológico brutal. E eu sempre falo pra ele, você vai... O Didu também enche o saco dele. O Didu falou dele aqui. Falou, inclusive, pra gente trazer ele aqui. Nós vamos te trazer. E ele faz esse vinho. Ele é consultor e é consultor do Sacramento. Sim, ele é mesmo. O Didu falou que o dia que ele virar... Não, é que tem... E daí eu acho que essas pessoas estão fazendo erro e acerto. Mas não tem problema. O duro é você vir vender uma coisa pra mim e pras pessoas de que... não, isso que tá aqui é assim porque é assim. Eu acho que não. Eu acho que tem o que é defeito é defeito. Entendeu? E com a qualidade... Sim, isso tem é preciso que você pontuar. tem coisas que são toleráveis. Um tolera um pouquinho mais de acidez volátil que o outro tolera talvez alguma sujeirinha. SO2. Sei lá, mas acontece que... Se é tolerável, beleza. Acontece que tem coisas que são intoleráveis para todos, né? Exatamente. E daí, esses vinhos têm uma outra coisa. Eles têm... O engarrafamento... Todo o processo é muito delicado, mas o engarrafamento é super delicado. Principalmente você tem que ter muito cuidado. Então... Você corre o risco de ter muito mais variação de garrafa para garrafa. Sim. Então, torna-se complicado também você indicar. Não, e precisa ser de um lugar que tenha bastante competência para fazer isso, né? Mas acontece que aqui no Brasil, falando de Brasil, o Brasil está com muitos produtores muito interessantes que vão para esse lado. Tem muita coisa acontecendo, tem uns que fazem coisas boas. Tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa ruim, mas eu acho que é um processo. Eu acho que eles estão contribuindo. Eu acho que eu tô acompanhando bastante esses produtores faz tempo. Eu vejo eles caminhando. Mas eu acho que isso é um acontecimento, eu acho que faz parte.
O que eu E acho... é positivo nesse sentido. E tem uma tribo, mas essa tribo tá em todo lugar do mundo. Então isso não é um problema do Brasil. Isso a gente só é um reflexo. Mas essa tribo não é só disso. Tem tribo de várias coisas. Então hoje é um mundo plural, não tem problema. O que eu acho é assim, tem muita gente que vira a cara, que assim, esse vinho é natural, então eu não vou beber. Então, aí, ou se eu vou beber se não é natural porque eu não gosto que tenha tal coisa. E tem uma outra coisa só, para não me estender muito, é falar assim, não, esse aqui tem aroma de vinho natural. Esse eu fico assustado, entendeu? Esse eu não aprendi. Esse eu ouvi. Qual é o aroma de vinho? Não, porque as pessoas falam, esse aqui parece tudo vinho natural. Daí, será que é o vinho natural ou será que é o... Será que é Porque daí a gente entra num negócio, se você quer ser o mais transparente possível ao terroir, dá pra gente ficar filosofando aqui. Dá. Ou Opa, dá uma resenha isso boa. também não é um estandarizador também? Se a gente discute, Sim. se você tem acidez volátil demais, se você tem brete, Brettanomyces, também não é um estandarizador como a madeira, ou como isso, ou como aquilo. Sim. Exato. É uma resenha boa, Não é, hein? então, mas acontece que é só pra pensar. O negócio é o seguinte, tem que descascar um pouco a cebola. Tem Sim. gente, a cebola, hoje o mundo já pega a primeira camada, já define tudo. Só que tem que, vamos Tem que vamos enfocar esmiuçar, fundo. né? Que será A que é coisa tem que verdade ser- mesmo? é. Vamos lá e tal, entendeu? E Tem ser que aberto. pesquisar, tem que... É. eu também Faz todo concordo. sentido. E agora vamos pra parte boa da coisa. Ah. Com quem você gostaria de dividir uma garrafa ou uma taça de vinho? Você pode viajar no mundo pode ser aí, uma pessoa tá? que já existiu e que ela não existe, uma personalidade. Só que Eu vou falar uma morreu. coisa que parece uma coisa Pode ser até o saudosista. Mickey. Eu gostaria de degustar uma taça com meu avô. Meu avô que nasceu no Sul. Olha. Hoje em dia, eu tomei vinho com ele bastante, mas quando eu comecei a estudar pra valer, as coisas, ele já tinha morrido. Ele morreu em 2005. Ele morreu depois do meu pai. Mas eu tenho um carinho. Ele nasceu no Vale dos Reis, a casa tá até hoje lá. Ai, que tudo. Na Vila de Santa Lúcia. E eu ficaria imaginando como é que seria hoje. Ele foi tão desbravador, ele saiu de lá com 17 anos pra vir morar em São Paulo, não falava nem português e gostava de tomar vinho. Eu sempre lembro dele tomando vinho e eu ia achar divertido, eu acho, tomar vinho com ele. Tomar um espumante, né, da região. Eu acho que ele ia falar, gostar de "Uau." tomar vinho tinto porque é daqueles antigos que vinho tinto pra homem. Imagina, até Bonitinho. hoje a emocionada tô eu. Pra mim também seria, com certeza, dividir uma com meu... Ai, não vou falar que eu choro. Olha lá, a Não, gente mas chora faz tudo parte, junto, tá, gente? A gente é tudo emocionada aqui. Não vou nem conseguir fazer a próxima. Eu vou fazer a próxima pergunta, então, pra Carol não ser emocional. Conta uma coisa pra gente. Já aconteceu alguma coisa engraçada que você não imaginava numa degustação? Tipo, caiu no buraco do vinhedo, sabe Alguém essas jogou coisas? abriu o espumante com a rolha na sua cara. Essa assim, uma coisa curiosa, Lembrar, assim, engraçada, diferente que aconteceu com você envolvendo o vinho. Aconteceu faz uma semana, 10 dias, foi super desagradável. Assim, foi uma coisa super engraçada pra quem tava do lado, mas eu fiquei muito envergonhado. Porque eu, sem querer, eu tava com uma pessoa do meu lado, numa degustação de imprensa, e daí eu não tava bêbado, mas já tava no final da degustação. E daí o enólogo pediu vinhos estrangeiros pra gente tomar junto e tudo pra mostrar. Uhum. E daí essa pessoa tava tirando a foto do vinho, daí eu falei assim, eu quero tirar foto também, só que eu sei lá o que eu fiz, eu peguei a garrafa e a garrafa ia cair, só que na tentativa de eu pegar, tinha um fundinho da garrafa, e daí eu fui fazer assim, e foi todo o vinho na pessoa, entendeu? Além de você pegar a garrafa. Eu peguei a garrafa, daí o enólogo, muito dando risada, falou assim, nossa, que ótimo, você pelo menos salvou o vinho e não quebrou a garrafa, só que a pessoa tava toda cheia de gotinha, entendeu? E daí Ela te odeia hoje, não, é ela isso? falou assim, não, tudo bem, não tem problema, mas você fica assim, entendeu? Constrangedor. Aí vem aquele povo, já bebeu demais, tá Isso, foi isso que bêbado. aconteceu. Pô. Tinha 6 pessoas na mesa, vamos terminar isso aqui, porque já vai... Ai, que É porque o Milan já Foi tá... estabanado. Não, Não tô mas não bêbado. foi estabanado, foi porque o vinho ia cair, na hora que eu tentei pegar, que Foi dançou. tentativa, o reflexo falhou. Pum. Edu, que vinho não falta na sua adega? Não pode faltar na sua adega. Espumante. Não, um vinho mesmo, um rótulo assim, não só um estilo. Eu sou um cara que, eu tenho alguns vinhos que eu gosto, mas posso falar, é muito difícil eu repetir vinho. Ai, faz Jura? bem, né? É isso. porque Tem eu Eu sou- vou lá na muita sua coisa. casa, porque eu quero beber todos os rótulos que vocês bebem. E assim, Nossa, gente, Não é? Eu queria ir lá na redação. não, Ai, na degustação. redação também quero. É. Me Mas- chama, Adega. a- Chama nós. Então, que rótulo que não pode faltar? Preciso lembrar, peraí. Tem algum que você frequentemente compra? Assim, hoje em dia, putz, é que eu tenho alguns,
por exemplo, hoje em dia o meu gosto mudou, né? Porque o gosto da gente vai mudando. Não tem Sim. jeito. Então, eu fui um grande comprador de vinho entre os anos de 2005 e 2015. E hoje eu compro vinho. Bastante ainda, mas não é como eu comprava antes. Então, muitos dos meus vinhos, a minha mulher sempre fala, você tem que pegar e trocar isso aqui. São vinhos que você gosta, mas eu faço um dia didático. Os vinhos têm 10 anos, às vezes vem um amigo, a gente quer mostrar uma coisa diferente pra provar todo mundo. Porque eu gosto muito de fazer isso. Abrir vários vinhos e provar, não vai tomar tudo. Vocês sabem disso, que vocês devem fazer também. Sim. Mas isso eu tenho um vinho que eu compro algumas safras, que é um vinho que eu gosto bastante, que é o Pergole Torte. Do Monteverdi, né? Eu ia falar... Tá, que esse eu tenho algumas safras, entendeu? Que pra mim, eu gosto muito de Sangiovese também. E esse é um vinho que eu tenho... Porque Barolo, Borgonha, assim, são vinhos mais caros. Eu adoraria comprar alguns produtores, todas as safras, mas eu não compro. E daí, como eu não compro, eu gosto de comprar eu compro de um, compro de outro, pra depois provar, se eu provei um estilo, pra ter um pupurri de coisas diferentes. E eu comecei a comprar mais de uma garrafa de um vinho faz muito pouco tempo, faz uns 3, 4 anos. Eu não sou de comprar caixa de vinho. Pra justamente fazer essa prova, agora e daqui a 5 anos, por exemplo. Mas eu não fazia isso. Eu comecei a fazer isso agora de comprar 2 ou 3, porque eu queria comprar variedade. Eu era o tipo de nerd que, quando eu não trabalhava com vinho, aí eu tava lendo um negócio sobre a Hungria. Então eu ligava lá pra Mistral, porque na época tinha vinho da Oremos e tem. Não fazendo nenhuma propaganda, eu falei assim, eu quero comprar o seco, o de sobremesa, de 3 putones pra provar. Daí comprava, daí deixava lá e tomava. Vamos, África do Sul, via os catálogos de importadora que tinha e comprava. Entendeu? Essas coisas. Eu fiz muito isso. Porque legal. Não, é legal também, mas eu acho que essa outra da gente provar agora e provar daqui a pouco. Não, e hoje em dia eu tô mais focado nos vinhos que realmente, assim, que me dão prazer e que eu sei que... E eu também tenho uma coisa assim, geralmente eu saio com pessoas... E com enólogos, às vezes você quer levar uma coisa diferente. E também tem uma coisa assim, as pessoas depois têm uma expectativa, é uma coisa complexa ser. É um negócio, por exemplo, quando eu vou em casa de familiar, essas coisas, eu não tenho nenhum preconceito, eu levo vinhos, mas depois de um tempo você traça o gosto da pessoa, você mais ou menos sabe. Eu quero levar um vinho que as pessoas vão ser felizes, entendeu? Eu também, eu sempre pensei e daí isso. eu levo um vinho que eu vou gostar de beber, mas eu tô levando os vinhos lá, entendeu? Nossa. E Receber gente em casa, então? Que o povo vai na sua casa com uma expectativa aqui, ó. Fala, nossa, é hoje que eu vou beber muito bem, né? Com amigos eu gosto de chocar. E daí eu não sou um tomador de rótulos, assim. Entendeu? Eu tenho muito amigo meu que toma moscatel hoje e tomar moscatel entre o almoço e o jantar em casa. Amigos não de vinho, amigos fora do vinho. Advogado, amigo meu, e amigo da Wendy, coisas que a gente estudou na mesma turma. E daí o espumante brasileiro, tem muitos amigos meus que tomam por causa disso. Espumante brasileiro mais velho, que eu adoro guardar. Isso eu gosto de fazer. Compro. E uma coisa que eu tenho medo de fazer é champanhe não vintage. E eu guardo. Eu compro e guardo. Assim, 6, 7 anos. Dá diferença. Fica legal. Fica Olha legal. a cara. Não faça isso em casa. Bem guardado. Porque não é safrada. Ela perde a borbulha um pouquinho, mas ela ganha muita complexidade. Eles são muito bem feitos, esses vinhos. Sim. Entendeu? Varia a garrafa, mas a consistência tem muita acidez. Aguenta. Mais do que imagina. E é uma diversão. Eu tive uma fase de gostar de tomar muito vinho velho. Assim... Eu ainda gosto, mas eu já gostei muito mais. Até uns 2, 3 anos atrás eu gostava bastante. Eu arrematava vinho de 70, 70. Hoje você prefere os frescos Eu ou gosto não? dos frescos, mas eu gosto de vinho bom e pluridimensional. É meio complexo, assim. Vinho que respeita muito a fruta, frescor. E vinhos que, às vezes, são falsos simples. É o vinho que eu tenho mais bebido. As pessoas falam glu-glu, essas coisas, mas eu gosto de vinhos assim. Falso simples. Porque quando uma pessoa vai descrever uma pessoa que não é técnica, isso não é nenhum problema, porque a pessoa não tem nenhuma obrigação. Por exemplo, eu tenho o proprietário da Sacramento, que ele foi descrever o vinho dele uma vez pra mim. A gente tava num almoço de imprensa. Ele falou assim, meu vinho é muito simples e fácil. Meu vinho, não é que ele falou fácil de beber. Não, meu vinho simples, frutado. Daí eu falei pra ele, simples nada. Difícil é fazer isso. Isso é um falso simples. Você não tem que falar isso. Você tá denegrindo o seu vinho, porque simples não... Entendeu? Eu acho que um vinho direto, um vinho que é franco, um vinho que é nítido, um vinho que tem precisão, ele pode ser um vinho que não tem madeira e pode ser um vinho super fresco com baixo álcool. Assim como, entendeu? Os adjetivos são muito... E o português existe é muito rico. uma complexidade disso também na hora de... Quando a gente fala de falar simples, sobre vinho, às vezes né? é aquele vinho descomplicado. Porque não tem alguns vinhos... Mas eu não tenho problema de falar o simples. Eu entendo o que você quer dizer. Mas soa pejorativo, eu concordo. Eu acho que faz todo sentido. Tem Agora eu entendi. Agora eu vou rever quando eu for escrever esse. Eu também, fiquei até pensando. Um vinho na lista de desejos, existe?
Sabe aquela garrafa que você ainda não tomou? Ou que você quer ter na sua adega? Não sei se eu quero ter na minha adega, mas assim, eu gostaria de... Tem uns vinhos que eles têm um nome e eles acabaram ficando muito caros. Mas eles tiveram esse nome porque eles têm muita coisa. Eu tive a oportunidade de provar, não muitas vezes, mas 3, 4, umas 5 vezes, o Romanée Conti, por exemplo. Ô, Glória. Mas assim, 5 vezes. esse é um vinho que eu gostaria de provar. Não sei. Desculpa, mundo. Não, mas assim, mas como degustação, mas é uma degustação, não é? Não é. Mas nunca tomar uma garrafa assim, porque você é uma coisa que daí você tem que. Não, acho que uma vez, mas agora não. Sim, uma vez. Mas eu queria poder comparar safras. Eu adoro fazer isso. Projetar, sim, isso é muito entendeu? bom. Estar numa vertical, uma coisa assim, seria não só dele, de outros produtores. Ter chance de fazer umas coisas mais assim, como eu faço com vinhos da América do Sul, que eu já tive a oportunidade de degustar. Sim. Toda a safra desses do Meu Chora, uma Viva, de viajando com o Patrício, que ele cria a oportunidade, você vai. É legal, não só dos grandes produtores, você conhecer produtores novos e ver um potencial, ver o que está acontecendo, essas coisas. E assim, um vinho... Parece que parece que não é que eu provei tudo, é que é difícil. Eu acho que talvez os vinhos do Etna eu conheço, mas eu gostaria de ir Sim. mais a fundo. Eu tenho o Dão. Talvez eu fiz agora, eu viajei, eu provei vinhos antigos do Dão, também são fascinantes. Ah, que inveja. Eu Sou gostaria de fazer de apaixonada novo. pelo Dão. Du, agora a gente vai fazer um bate-bola. É o que vier. Coisa rápida, coisa rápida, hein? Que vier na cabeça, não Ixi. pensa muito. É que, tá bom, às vezes não tem nada na cabeça, vai ficar mas tudo bem. Não, vai Dá uma chegar. chacoalhada aí, ó, pra aparecer alguma coisa. Eu vou te falar a ocasião e você me diz o que você levaria, tá? Que bom. vinho você levaria? Perfeito. Um vinho pra celebrar sem ser champanhe. Mas pode ser espumante? Pode. Eu levaria um espumante brasileiro, nenhuma média. Um espumante brasileiro, um Natur. Um brasileiro Natur. Pode ser um Guatambu Natura, esse aqui, Sim. né? Que a gente... Porque, aliás, a gente não vinho- falou disso, o Natur brasileiro, os espumantes Natur brasileiro tem muitos muito bons. São mesmo. Um vinho pra curtir a fossa. Mas pode ser qualquer tipo de fossa, tá? Pode ser assim, perdeu o emprego, O mesmo tomou vinho um pé na pra bunda. comemorar, porque aquele negócio que, como é que o Napoleão falava, né? O champanhe é bom, como é que é? Na vitória, Na é vitória e na necessário. derrota. Não, na vitória. Isso. Na vitória... Na derrota é necessário, na vitória... Na vitória é merecido, na derrota é necessário. Isso. Ficamos todos pensando. É. Vai lá. Você vai numa festa que tem todos os níveis de bebedores. A anterior você manteria o espumante nacional? É isso? Não, que você falou, putz. Eu acho que sim. Eu gosto muito de... Eu acho que teria que Ô, Edu, fala no microfone, por favor. Perdão. Aqui, ó. Ele tá à vontade, graças a Deus. Tá. Não, eu acho que eu acho que um Porto Vintage, dependendo, seria um momento assim. Ele é uma boa companhia, É né? uma boa companhia. Ele é um Um abraço. Porto Vintage velho, assim, uma safra 65. Ele é um Não, abraço bem 66, desculpe, 55. É bom isso aí. Aí, Ju. Demais, hein? Numa Demais, Não tem hein? em casa, se alguém quiser fornecer. Pô, Quer comprar comigo? numa festa com diferentes níveis. Então tem o enochato, tem a pessoa que não gosta de vinho. Então tem várias pessoas. O que você levaria? Uma coisa bem coringa. Eu levaria um tinto frutado e sem madeira. Um Porque tinto mais leve. É um tinto mais leve, porque eu acho que pra quem não gosta, e pro enochato ia ser uma coisa que... Mas que fosse um vinho bacana, como esse estilo que a gente falou. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Assim que passa na minha cabeça. Mesmo um vinho argentino, Alto Las Hormigas, tem o Malbec, aquele blend tinto lá. Assim, lembrando. O de rótulinho vermelho. É um vinho que... Eu acho que esse não tem madeira, é concreto, eu acho. Agora eu não lembro Concreto não tem madeira, que é do Zucardi. Não, que tem concreto, é vinificado no concreto. Tô achando O que você tá... alto de Las O Hormigas, blend o clássico, vermelho. O vermelho. É. Eu acho que esse Alto não Las tem. Hormigas... Ele tem madeira? Não, acho que Tem não. alguns que tem e outros O não. blend clássico eu não lembro, O mas é um blend vinho... não tem. mas Não, é um vinho super frutado direto. a grande maioria do Alto Las Hormigas não tem clássico. Pessoal, eu quero falar um negócio pra vocês, hein? Pra vocês que acham que eu sou entendida de Alto Las Hormigas e Odifel com categoria, queria dizer pra porque vocês. você tá falando... eu não nem lembrei disso, eu não fui... Ó, eu só quero dizer pra vocês, não, tá bom? Não.
Não, Entendedores eu tenho quase certeza. entenderão. Não, desculpa, amiga. Foi. Eu vou te falar porque que eu nomeei esse vinho. Porque ele é um vinho beber. que é Malbec. Sim. E um blend com Malbec, e daí o Enochato teria preconceito. E pro leigo, a pessoa ia gostar. E eu acho que é fazer a cabeça dos dois. Tá, então agora eu vou colocar você numa situação um pouco engraçada ou talvez complicada. Imagina que você tem um enochato, metidão, um cara que sabe tudo ou acha que sabe tudo, né? Porque tem os caras que acham que sabem tudo do mundo do vinho. A gente vai dizer uma frase pra você e você vai dizer se o cara é enochato ou se ele manja muito de vinho. Tá? É complicado isso. Enochato manja dos Paranauê. Isso. Só uso taça de cristal. Depende. Não vale ficar em cima Essa do resposta muro, não hein? pode. Só pode Enochato ou manja dos Paranauê. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Se você tá num lugar, eu quero tomar o vinho. Se eu não tenho taça de cristal, eu vou tomar de qualquer jeito. Então, E o cara é o quê? Não, mas acontece que se você tem a taça de cristal, eu vou usá-la. eu só tomo. Ó, vou voltar. Enochato. Você não- Boa. Só tomo em taça de cristal. Ah, tô na piscina, só tenho taça de plástico, então eu não vou tomar. Não, isso pra mim não. Eu tomo, pra mim o vinho sempre. Tá até no copo, se não tiver. Mas se tiver, eu prefiro. Teve um cara que estudou isso porque tem algum motivo, né? Não, Sim, sim, claro. mas só tomo, senão não Eu não sou a tomo. favor da glamorização, mas eu também não sou a favor da banalização também. Equilíbrio. É. Boa. Só bebo vinho 100 pontos, Parker. Ah, Enochato. É difícil encontrar um bom vinho por menos de R$100. Lê a revista Adega. Essa resposta Desinformado, esse é desinformado, Eu é trabalho isso? bastante pra isso. É mais difícil você tomar vinhos de abaixo de R$100. Eu acho que no Brasil 80 e tal, mas agora o preço subiu um pouco, sim. Mas você tem que provar mais. Mas existe. Existe. E tem que procurar. Agora, se eu pergunto, vou fazer uma violação aí. Se você delimitar por país, a dificuldade aumenta ou sobe. Vinhos franceses, muito mais difícil. Vinhos italianos também. Mas vinhos espanhóis e portugueses, mais fácil. Sim. Como os da América do Sul. Com certeza. Brasil nunca vai produzir vinhos como produz. país... eu acho assim, desculpa, eu vou interromper você. Brasil nunca vai produzir vinhos como países como França ou Itália. A gente tá falando de super vinhos, eu acho que é cedo pra gente falar. Mas a gente tá no caminho, a gente ainda tem muito que evoluir. Mas será que não? Se a gente estudar mais a fundo os vinhedos, o que tem na terra, como fazer, compartilhar mais, eu acho que tá no caminho. E a gente já faz, por exemplo, o moscatel espumante brasileiro, pra mim, tá do nível... E o espumante, champanhe é champanhe. Mas a gente tá num caminho muito... A gente tem que degustar, acho que mais às cegas, comparar e vai ver que tem muita coisa que tem pra fora que não vale o dinheiro que tá sendo cobrado aqui, né? Agora é o seguinte, complete a frase com Meu Deus. uma palavra. Uma palavra. Vinho combina com... Amizade. Vinho não combina com... Putz. Com discórdia. Eu acho que vinho combina com discussão. Com discórdia, não. Assim, com essa... não imagino uma briga de família, o pessoal tomando vinho. Você imagina? Eu não. Assim, uma briga de família assim, Se horrível. fosse na minha família, certeza Não, que ia voar vinho. discussão. Você com a sua mulher, vamos tomar um vinho enquanto a gente se estapeia. Não. Eu queria ter essa serenidade. Não, Não. tenho. Continuando em uma palavra. Vinho, pra mim, é sinônimo de... Pra mim, de alegria, de fazer de conhecimento também. Boa. Agora, pra encerrar com chave de ouro, participar do talk foi... Incrível. Agora é o Obrigado. seu momento. Se você quiser dar um recado pros leitores. Mandar um beijo pra Mandar um Xuxa, pra beijo. sua mãe, pra sua De coração, eu esposa. agradeço vocês o convite. Espero não ter falado muita besteira. Imagina, que E isso? eu tava à vontade, né? Por isso, Ah, que delícia. eu tô acostumado a ser um pouco vidraça, mas a gente vai ficando cascudo também. Se quiser jogar mais umas pedras, não vai, o couro tá grosso. Não vão. É engraçado porque a gente tá no 15º episódio, eu acho, ao ar, né? A gente já gravou mais, mas que foi pro ar já 15º. E a gente teve um episódio que deu trabalho, assim, que as pessoas... A gente não é
aversa a crítica aqui. Muito pelo contrário. As críticas que as pessoas fazem, às vezes as pessoas vêm cheias de dedos. São bem construtivas. E são aí eu boas. falo, putz, Ju, isso faz sentido. O que você acha? Ela fala, porra, faz sentido mesmo. Ah, mas acho que hoje eu fui tranquilo. Mas Nada, as foi muito pessoas bom. são ótimas. Elas, muito pelo contrário, elas não fazem, né? Não dão Sim. feedbacks negativos, elas adoram. E eu achei muito legal, porque a gente conseguiu desconstruir, eu pelo menos, tá? Vou falar de mim. Tá. O cara quietão, assim... O Milan, que não fala muito, né? Eu falei, ele não fala muito, a gente vai ter que embebedar ele. Inclusive, ele chegou falando isso, que ele falou, ai, gente, eu acho que eu não falo muito e tal. E olha só a resenha que teve Eu aqui falo muito. Mas hoje. A Foi aula. muito legal. Na Foi aula, uma não. super aula. Foi. Obrigado. E uma aula, quando a gente fala em aula, porque assim, a gente não gosta de nada muito engessado aqui no talk. A gente, lógico, segue o nosso roteiro, para que a pessoa também se sinta mais à vontade, mas a gente deixa o convidado falar bastante, a gente quer ouvir o convidado, e para todo mundo que não conhece, às vezes, o Eduardo Milan, que está atrás da revista Adega, ou Assim, que não legal. posta Pode muito, desmistificar um pouco. para né? desmistificar quem é aquela pessoa que está lá atrás escrevendo, que é conhecedora, que tem um repertório muito grande, que tem muito para agregar. Porque às vezes a gente fala só ou da revista, ou dos rótulos, Ou de pontos, né? E a gente quer saber da pessoa. Qual é sim. o conhecimento dela, o que ela tem para agregar. A trajetória, o como ela começou. Então, às vezes, as pessoas, isso gera identificação, né? E discordando. E vira uma Quando referência. a gente fala de aula, porque a gente aprende de vários jeitos. Às vezes a pessoa tá começando, fica insegura dos Exato. rótulos mais Sim. doces. Ah, eu só gosto de moscatel e meu amigo, que é um enochato, fica enchendo meu saco, enfim. Então, esse tipo de coisa é legal pra desconstruir, porque a gente traz aqui pessoas que manjam super de vinho e que, cara, zero preconceito. Isso é muito legal. Ah, sim, mas eu acho que é o caminho. Eu sempre falo, e eu penso assim, e não é só do vinho. Agregar conhecimento a qualquer coisa que você faça, você consegue desfrutar muito mais de qualquer Concordo. coisa. Quando você agrega conhecimento e você vai a fundo, é isso. O vinho me fascina por isso, porque é infinito. Você vai, e tá sempre uma coisa diferente, tem sempre uma coisa legal. E tal. É verdade. Edu, a gente adorou. Obrigado Legal, pelo adorei seu também. tempo. A gente Obrigado. ficou muito feliz. Vamos fazer um encerrar. brinde? Obrigada, Obrigadão. Edu. A gente Aê. foi comportado, nós não tomamos todo o vinho. Exato. Vou levar pra casa. Até mais.